Se você está procurando investimento que está pagando mais do que a poupança, mais do que a Selic e que renda mais do que o CDI, ou seja, mais do que 100% do CDI, esse vídeo é para você. Eu vou te apresentar aqui 4 investimentos que está pagando muito, mas assim, demais, até além do que você possa imaginar na renda fixa. Além de te mostrar esses ativos, com certeza vou te ajudar a montar uma carteira ali diversificada na renda fixa em específico. Com certeza você vai gostar bastante desse vídeo, tá? E antes de começar esse conteúdo, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei, para que você sempre seja notificado quando um vídeo novo como esse estiver disponível para você assistir e para você aprender com certeza a investir melhor. E esse vídeo eu vou quebrar ele em 3 partes. A primeira parte eu vou falar um pouquinho sobre os ativos de renda fixa que mais pagam nesse momento. A segunda etapa seria os riscos atrelados a ele e o cuidado que você precisa ter na hora de escolher esses ativos e investir neles. E no final eu vou montar uma carteira ali de renda fixa diversificada para esse momento onde você com certeza pode ser favorecido. Mas, sem delongas, vamos aqui para os ativos. O primeiro ativo é um CRA da FS Bio. Ele tem uma rentabilidade de 16,5%. Cara, olha a rentabilidade disso aqui, é uma rentabilidade absurda, 16% ao ano. Qual o investimento que você encontra hoje aí, em qualquer lugar, que renda 16,5% ao ano? É muito difícil encontrar uma rentabilidade dessa. E na renda fixa está pagando isso de uma forma muito tranquila e você consegue em determinadas plataformas, com certeza. Vamos voltar lá. Para você ter uma ideia, durante os próximos 10 anos, esse investimento de R$1.000, você colocando, rendendo 16,5% ao ano, ele vai ter ao final de 10 anos R$ 4.430,49. Em 20 anos você vai ter R$ 19.629,21. Em 30 anos, você vai ter R$ 86.966,97. E daqui a 50 anos, você terá R$ 1.707.093,23. E agora esse CRI do Frio, ele tem uma rentabilidade do IPCA mais 9,36%. Daqui a 10 anos, você terá R$ 3.636,30. Em 20 anos, você teria R$ 13.222,65. Em 30 anos, você teria R$ 48.081,49. E daqui a 50 anos, você teria R$ 635.764,79. Agora, nós iremos para uma debenture, né? A debenture da Usina Caet S.A. O que é uma debenture? A debenture é quando uma empresa ela emite um título de dívida e os investidores compram. Um banco, por exemplo, quando ele emite um CDB, é muito parecido como uma empresa faz. Só que o banco ele está emitindo um CDB que tem toda a segurança como um todo, e a empresa em si, ela emite um título de dívida onde ela capta dinheiro para o seu negócio. Então é muito similar, é muito parecido aí, contanto com algumas particularidades. O CDB ele tem um FGC e já a debenture, eu vou explicar mais um pouco lá na frente a questão da segurança dela como um todo, tá? Mas essa debenture da Usina Caet S.A., ela tem uma rentabilidade de 14,98% ao ano, que em 10 anos você teria R$ 4.038,53. Em 20 anos você teria R$ 16.309,70. Em 30 anos, você teria R$ 65.867,19. Em 50 anos, você teria R$ 1.074.274,37. Então, se você olhar essa debenture junto com o CRI, a diferença é muito pouca com relação aos juros que ela vai pagar por mês. Mas se você vê que essa diferença dos juros com o decorrer do tempo, ou seja, conforme os juros compostos for atuando nela, acontece uma diferença muito grande. Olhando para o CRI aqui do Frio, ao final dos 50 anos você vai ter 635 mil. Já nessa debenture da Usina Caet, você terá ao final de 50 anos o valor de 1.074. É uma diferença de quase 400 mil reais nesse período de 50 anos. Então, se você olhar essa diferença da taxa de juros, ela faz uma diferença muito grande no longo prazo. Por isso que é muito importante você, ao analisar os ativos que você vai comprar em renda fixa, você entender o prazo e, consequentemente, os juros que você está recebendo por um determinado tempo que você está adquirindo esse ativo. Isso fará uma
uma diferença muito grande ao final, ou seja, no resgate, quando você adquirir esse título com juros ali que foram pagos. E a última debênture aqui da Rio Alto STL Holding, né? Ela tá pagando hoje IPCA mais 9,16%. Em 10 anos você teria R$ 3.572,88. Em 20 anos você teria R$ 12.765,48. Em 30 anos você teria R$ 45.609,54 e em 50 anos você teria R$ 582.228,17. Então a renda fixa hoje ela tá te dando uma oportunidade muito positiva e muito boa para você aplicar teu dinheiro, e essa aplicação ela tá disponível para os investidores como um todo. Então a renda fixa ela tem oportunidades aí muito interessantes agora com o mercado em baixa, falando em renda variável, ou seja, nos fundos imobiliários, nas ações. Hoje nós temos uma oportunidade muito grande, muito diversa, diversificada aí na renda fixa, onde ela pode te dar uma rentabilidade superior ao que você está tendo hoje na renda variável como um todo, tá? E nessa segunda parte eu vou trazer agora os riscos atrelados a esses investimentos e os cuidados que você precisa ter ao escolher esses ativos. É muito importante você ter isso em mente. Aqui nessa outra tabela que eu vou trazer para você para facilitar o entendimento, esse CRA da FS Bio, ele tem um vencimento em 2029. Mais ou menos daqui a 5 anos aí esse investimento ele vai estar disponível para você resgatar ele. Por quê? Ele tem uma liquidez aí no vencimento, ou seja, é um investimento que você vai fazer agora e você não vai ter uma liquidez se você precisar daqui a uma semana, daqui a um mês. Claro que você tem um mercado secundário onde você pode fazer essa negociação, mas aí você vai ter que tomar cuidado porque geralmente nesse mercado secundário você pode ou ganhar muito ou perder, ter um deságio muito grande na hora de você resgatar esse título. Então é muito importante esses títulos de renda fixa aqui que eu estou trazendo para você, CRI, CRA, debenture, são investimentos que você precisa fazer para longo prazo e não é o dinheiro de uma reserva de emergência, não é um dinheiro que você vai utilizar daqui a 6 meses que você tem que colocar nesses ativos aqui, tá? É muito importante você entender isso. Outro ponto que você precisa entender é que esses investimentos ele não tem um FGC. Mas Alessandro, o que é o FGC? O FGC é o Fundo Garantidor de Crédito. É aquele fundo, aquele seguro que você tem na renda fixa, não em toda a renda fixa, mas em algum específico como CDB, LCI, LCA, que esse seguro ele cobre um investimento de até R$250 mil por instituição e R$1 milhão pro CPF. Ou seja, se você tem R$1 milhão dividido em 4 instituições, se aquelas 4 instituições quebrarem, você tem um retorno daquele seus R$1 milhão. Mas se você tiver R$1 milhão investido em uma única instituição, se aquela instituição quebrar, você vai ter um seguro ali apenas de 250 mil, tá? Então é muito importante isso ficar claro. E claro, aqui a tributação, se você olhar, a tributação dele é isenta, ele não tem tributação. Mas o que seria essa tributação? A tributação mais comum é o IR, o Imposto de Renda. Quando não acontece essa tributação nos investimentos, é muito importante você entender isso, que a diferença da rentabilidade ela sobe muito forte. Porque é diferente você pagar um IR de 15% daqui a 15 anos no valor de R$1 milhão do que você não pagar esse IR quando você receber esse R$1 milhão. A diferença vai ser muito grande, você vai pagar um imposto muito alto nesse investimento que você fez. Claro que não é um imposto que vai pagar sobre o dinheiro que você aplicou, mas sobre a rentabilidade. Isso é muito importante você entender. Agora vem para a parte da aplicação mínima, né? A aplicação mínima aí nesse investimento é de R$ 905,68. Então, ou seja, você consegue investir muito pouco para você ter uma alta rentabilidade na renda fixa. E claro, é para investidor qualificado. O que seria um investidor qualificado? O investidor qualificado é aquele investidor que tem mais de R$1 milhão ou investidor profissional, mas também pode ser para aquele investidor que está buscando um risco maior, que está disposto a assumir o risco de que essa empresa ela pode ter um default. Então lembra que um CRI, um CRA, uma debenture, eles têm a possibilidade de ter um default e é muito importante você saber analisar esse ativo. O que é um CRI e um CRA? Nada mais é do que um certificado de recebível imobiliário e recebível do agronegócio. Então são dívidas ali que aquelas empresas elas emitem e você acaba comprando para incentivar o agronegócio e o setor imobiliário. Lembra que esses setores eles são incentivados pelo governo, eles têm a isenção do imposto de renda. Isso é muito importante você entender também. O segundo investimento é o CRI do Frio, ele tem um vencimento em 2028, ou seja, mais ou menos daqui a 4 anos. Ele tem uma liquidez no vencimento, eu já falei sobre essa questão da liquidez. Ele não tem um FGC, ele é isento da tributação do imposto de renda. A aplicação mínima dele é de R$ 1.066,29 e sim, ele também é para investidor qualificado. O segundo ativo seria a debênture da Usina Caet
SA, ele tem um vencimento ali em 2031, mais ou menos daqui a 7 anos. Ele tem uma liquidez somente no vencimento, mas você pode buscar essa liquidez aí no mercado secundário, mas você tem que sempre prestar atenção na questão do deságio ou do ágio que você vai ter nesse ativo. Ele também não é coberto pelo FGC, não tem cobertura. Ele é isento do imposto de renda, ou seja, não tem uma cobrança do imposto de renda. A aplicação mínima dele é de R$ 1.013,66 e ele é também para o investidor qualificado. Agora a gente vai para o último investimento, que é a debênture de Rio Alto STL Holding. Ele tem um vencimento para 2040, mais ou menos daqui a 16 anos ele vai ter um vencimento, a liquidez dele também é no vencimento. Ele não é coberto pelo FGC, ele é isento do imposto de renda, a tributação dele é isenta. Ele tem uma aplicação mínima de R$ 1.039,26 e também é para o investidor qualificado. Então eu te mostrei duas tabelas aí para simplificar basicamente o que você vai ver como ativo, o quanto ele está rendendo e quanto ele vai te pagar no longo prazo, daqui a 10, 20, 30 e 50 anos. E na outra tabela eu te mostrei basicamente o que seriam esses ativos, o risco atrelado a eles e quais são os cuidados que você precisa ter na hora de selecionar esses ativos para a tua carteira como um todo, tá? Então agora o que eu vou fazer? Eu vou trazer uma carteira aqui que eu montei, diversificada na renda fixa, baseado nesses investimentos que eu falei agora para você. E o que você vai fazer? Você vai pegar isso como um modelo e transformar isso numa carteira de investimento de renda fixa para você, baseado no valor que você tem hoje na tua conta corrente, na tua poupança, enfim, o dinheiro que você tem parado, que não está, digamos que, diversificado nessa renda fixa, tá? Lembrando que isso é um modelo que você pode alterar baseado na tua necessidade, não necessariamente você tem que seguir o que eu estou trazendo aqui com relação a essa carteira que eu criei aqui da renda fixa, tá? Então, na renda fixa pré-fixada é um valor que você aloca o teu patrimônio e você sabe exatamente o valor que você vai receber baseado no que você contratou, entendeu? Então, por isso é uma renda fixa pré-fixada, sempre tem isso. Se for pré-fixada, é algo que você contrata e você vai receber aquele valor exatamente conforme você contratou, tá? Então aqui na renda fixa pré-fixada, você colocaria 30% no Tesouro Selic e 30% em um CDB de liquidez diária de no mínimo 100% do CDI. Essa aqui é a faixa básica que você tem que ter. Agora na renda fixa pós-fixada, lembrando que a pré-fixada você contrata aqui e você vai receber exatamente no final do vencimento do título. Já a renda fixa pós-fixada é algo que você contrata baseado no índice. Pode ser de um CDI, pode ser do IPCA, entendeu? Então fica muito voltada a esses índices. Digamos que você contrate um tesouro pós-fixado aí do IPCA mais 6%. Então vai ser 6% mais o IPCA do vencimento que vai ter no final. Digamos que você contrata um título do Tesouro Direto pós-fixado, IPCA mais 5%. Então você está contratando agora o IPCA, esse índice ele vai ter uma volatilidade por conta da inflação. Então se digamos que a inflação hoje, a inflação hoje está na casa de 4,42% acumulado até esse momento que eu estou gravando esse vídeo. Se daqui a 2 anos esse IPCA tiver um valor de 6, de 7 no acumulado, você vai pegar 7, que é a inflação do IPCA, mais os 5% que você contratou. Esse vai ser o montante que você vai receber ao final do título. Esse título do Tesouro pós-fixado, ele está muito vinculado à marcação ao mercado. Lembra do que eu falei? Se a taxa de juros está 5 e ela começa a taxa de Selic subir, automaticamente o teu título ele vai cair. Mas se a taxa de juros hoje ela está no valor de 10,75 e na próxima reunião do Copom ela cai, automaticamente o teu título sobe porque ele precisa entregar exatamente o valor que você contratou, entendeu? Então no Tesouro pós-fixado você tem a oportunidade de ganhar muito dinheiro aí com a marcação ao mercado. Então basicamente essa é a explicação. Mas voltando aqui para a carteira de renda fixa pós-fixada, o que você poderia colocar é 15% em debêntures incentivadas, 5% em debêntures e 20% em título do Tesouro IPCA+. Lembra do que eu falei do IPCA+, né? Quando você contrata um título, ao final você vai sofrer uma correção, ou para mais ou para menos, dependendo da inflação, tá? Então essa é uma carteira muito simples, que você pode replicar na tua carteira de investimento, baseado na tua necessidade e no quanto você está disposto a correr risco, tá? Lembrando que esses ativos que eu trouxe aqui de renda fixa, eles têm os riscos deles, eles têm o prazo de vencimento, então você precisa se atentar muito no que você está fazendo. E se esse vídeo ele agregou no teu conhecimento para te ajudar a construir uma carteira de renda fixa, eu vou pedir para que você se inscreva no canal, clique no botão gostei, para que você sempre seja notificado sempre que eu trouxer um vídeo aqui para você baseado não só na renda fixa, mas na renda variável, em qualquer outro assunto relacionado a finanças e a investimento, tá? Eu vou ficando por aqui, te desejo bons investimentos e até a próxima. Tchau, tchau.